Bom, é com muito prazer que a gente decreta que hoje é a nossa última aula de eletromagnetismo, né? Esse assunto, como eu estava falando antes da gente começar a gravar aqui, que se arrasta. A gente dividiu o eletromagnetismo em magnetismo, né? Onde a gente estudou os ímãs, bússola, campo da Terra, tal. E depois a gente entrou no estudo dos fenômenos eletromagnéticos. O primeiro fenômeno de corrente gerando campo, o segundo fenômeno, que é um fio dentro do campo, surge uma força, e hoje é o terceiro fenômeno, que é a força eletromotriz induzida, que é o fenômeno mais complexo, e é o que menos cai, né? Assim, para nossa boa sorte, é o que menos cai, né? O que mais cai ficou para trás mesmo, a parte de magnetismo mais básico, Bill seno teta, QVB seno teta, né? Então vamos lá, só para a gente fazer a retrospectiva, né, dos fenômenos eletromagnéticos, a gente já passou por dois fenômenos, né? O primeiro fenômeno que a gente estudou falava que corrente elétrica gera campo magnético, né? Aqui a gente pode lembrar vocês, né, da regra da mão direita. Regra da mão direita, né, para condutores. Aqui a gente estudou direita. Aqui nós estudamos condutor retilíneo, estudamos campo gerado na espira e campo gerado em solenoides, que são as espiras enroladas. Tá? A gente vai ter que resgatar essas crianças hoje. Tá? Elas vão ser fundamentais para a gente estudar a força eletromotriz induzida. Bom, aí a gente entrou na força magnética, gerada quando uma carga é inserida num campo. Né? Quando a carga é colocada num campo magnético, você tem uma força magnética. Na verdade, a gente falou de força magnética em condutores, que é o Bill seno teta, e falamos força magnética em partícula, que é a QVB seno teta. Habib me vê um quibe, tem duas pimentas no meu quibe, tá tudo aqui, né? Na parte de partícula. Olha, eu diria para vocês que essa é a parte que tem mais chance de cair. Força magnética sobre partícula, tá? Quando a questão sobretudo quando a questão é de conta. Por quê? Porque aqui envolve lei de Newton. Força centrípeta, a carga vai gerar movimento circular, enfim, tá? Então dá para fazer uma série de pontes, né, com a mecânica e tal. A parte que a gente vai estudar hoje, ela é muito interessante, ela é extremamente complexa, né? Se a gente não tivesse numa pressão de vestibular, eu faria um estudo bem legal, assim, daria para a gente ficar um tempão estudando esse assunto, porque é uma forma de produzir energia fantástica. Você gera corrente elétrica, assim, né? Se a gente fazer um post para o Instagram, gere corrente elétrica movimentando um ímã de geladeira. Esse é o post da coisa. Crie corrente elétrica, faça uma lâmpada acender, movendo um ímã de geladeira. É basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma lâmpada acender, movimentando um ímã de geladeira. Né? É claro que, no limite, isso acaba sendo uma fonte de energia absurdamente limpa. Você pode, a partir de eventos mecânicos, produzir energia elétrica, que é o que acontece na hidrelétrica. Né? Então, esse ponto especificamente, o Enem gosta. Caiu uma questão no ano 2020 sobre fluxo magnético. Tá? Inclusive tem lá na lista de vocês, tem a questão de fluxo, a gente vai trabalhar em revisão. É uma coisa que vocês podem reparar que durante as aulas, eu não sou muito de colocar a questão do Enem nos meus materiais. Por quê? Porque eu já sei que todo mundo já manjou. Tem questão do Enem, vamos combinar, gente, para quem estuda muito, que você bate o olho na questão e decora o resultado. Eu já vi muito aluno, por exemplo, vem com algumas questões para mim assim, Dan, eu sei que a resposta é essa, mas eu não entendo, porque a pessoa já decorou. Então eu deixo para fazer as questões do Enem, mais pro finalzinho, revisão, tá? E aí eu vou colocar essa questão também para a gente trabalhar. Bom, o que o terceiro fenômeno magnético ou eletromagnético vai dizer? Ele vai dizer que eu posso induzir, ou seja, provocar, né,
corrente elétrica. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar um condutor e, de alguma maneira, provocar variações de fluxo magnético. Então, o problema da aula toda está em, primeiro, definir o que é fluxo magnético. Tá? Esse é o primeiro problema. O que é esse fluxo? Aí depois a gente vai ver que quando ele varia, eu crio corrente elétrica. Só que espera um pouquinho. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Lá na lei de Ohm, a gente aprende que só tem corrente elétrica se tiver DDP. Né? Para você fazer um fio ser percorrido por uma corrente elétrica, você tem que dar uma DDP para ele. Ou seja, ligar numa tomada, né? Ou num gerador. Né? O que o gerador dá para o condutor? Força eletromotriz. Lembra? Equação de gerador, DDP útil e não sei o que lá. Então, o que a gente vai descobrir, na verdade? Que não é a corrente que é induzida. A corrente é uma consequência por conta de uma força eletromotriz induzida. Então, a corrente é a ponta do iceberg induzida. Ou seja, e aí é que tá a coisa fantástica, cara. Puta, é muito foda isso. Por quê? Peraí, se eu vou provocar uma corrente é porque eu provoco uma DDP. Mas se tem DDP, tem campo elétrico. Não é isso? Só existe DDP quando tem campo elétrico. Então, a força eletromotriz induzida é causada por um campo elétrico induzido. Ou seja, é aqui que a gente junta a eletricidade com o magnetismo. Essas duas coisas, esses dois fenômenos, né? Essas duas entidades, vamos dizer assim, elas são indissociáveis. Não tem como você ter um fenômeno elétrico. Por que eu estou dizendo isso? Porque, no limite, o que eu estou dizendo é que campo magnético gera campo elétrico. Só que espera um pouquinho, volta um pouco o filme na tua cabeça e lembra do primeiro fenômeno. Corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica não é gerada por campo elétrico? Quando você liga um condutor, você não dá campo elétrico para ele? Então, lá no primeiro fenômeno, o que o Ørsted presenciou? Ele presenciou que um campo elétrico cria campo magnético. Tanto é que ele mede o campo magnético em volta do fio, lembra? μI sobre 2πd, μI sobre não sei o que lá. Então, olha que coisa bonita, né? A existência do campo elétrico, e por si só, cria um campo magnético automático. E a variação do campo magnético vai criar um campo elétrico. Isso aqui, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso aqui é o berçário da teoria eletromagnética da luz. Né? Os caras vão descobrir no final das contas que a luz é uma interação de dois campos, um elétrico e um magnético vibrando. Tá? Claro que a gente não vai entrar nessa parte do estudo, tá? O vestibular não cobra isso da gente, mas só para vocês entenderem como isso, a gente está no limite da física, assim, a gente está chegando no limite. Né? A teoria eletromagnética da luz é a teoria mais usada quando você quer explicar um fenômeno de luz. Né? Você quer explicar difração, quando você quer explicar efeito Doppler, quando você quer explicar um monte de coisas de luz, você usa a teoria eletromagnética. Então, é aqui que nasce a junção das duas partes, tudo bem? Por isso que, na física, né, não existe força elétrica e nem força magnética. Eles tratam, né, na física mais avançada, a força como eletromagnética.
porque não, é uma interação sucessiva das duas coisas. Tudo bem? Bom, então vamos começar a estudar essas variações de fluxo aí. Vamos lá, vou trocar aqui o slide, tá? Se quiserem tirar print. Vamos lá. Conceito de fluxo magnético. Então, primeiro, vamos olhar para isso aqui. Isso aqui, gente, é uma espira. É um condutor circular, tá vendo? Isso vai ser fundamental para a gente na aula de hoje. Então, imagina que você tem um condutor circular e ele está imerso numa região onde passa por ele um campo magnético. Tá? Aqui na figura, vocês vão reparar que as linhas do campo magnético, elas são todas retilíneas, né? Ou seja, isso é um campo magnético uniforme. Não é aquela linha que espalha, que a gente viu nas aulas anteriores. Beleza. Agora, imagina o seguinte. Você tem aqui uma superfície da espira. Tá vendo? Então, imagina que a espira é isso aqui, ó. Olha para a tela. Então, você tem aqui uma superfície. Tudo bem? Beleza? O que acontece é que quando você coloca a espira no campo, as linhas do campo magnético atravessam a espira. Tá vendo? Então você tem aqui uma linha atravessando, como se o campo estivesse varando a espira, né? Cortando a espira. Aqui você tem uma outra linha, aqui você tem uma outra linha, aqui você tem uma outra linha, tá? O que o fluxo mede? Quantas linhas passam na espira? A quantidade de linhas que atravessa dentro de uma área, tá? Porque, obviamente, dependendo do tamanho dessa espira, ela vai ser atravessada por mais ou menos linhas. Uma espira maior, ela vai ser atravessada por mais linhas. Uma espira menor vai ser atravessada por menos linhas. Isso é razoável da gente imaginar, tá? Então, como é que a gente calcula esse fluxo? Bom, o fluxo depende do número de linhas. Mas não depende só do número de linhas. Depende também da intensidade do campo. Quanto mais forte for o campo magnético, mais, vamos dizer assim, né, entre aspas, mais fortes serão as linhas de indução, mais intensas. Então, a gente vai definir o fluxo assim, ó. A gente representa o fluxo pela letra φ, tá? Que é fluxo, vai ser igual a B, que é o campo magnético, tá? Vezes a área, então ele é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área, mais linhas vão passar. Multiplicado pelo cosseno de um ângulo θ. E aqui é que está uma parte um pouco delicada. Bom, o que acontece? Quem é esse ângulo θ? Esse ângulo θ é o ângulo que está representado aqui na figura. Vamos colocar ele aqui, ó, θ. Mas eu preciso explicar para vocês o que é esse θ. Senão vocês não vão entender direito na história na hora de usar essa fórmula. Apesar de que a gente não usa muito essa fórmula não, tá? A gente usa essa fórmula no estudo do fluxo, mas assim, qualitativamente. Vocês vão entender, a gente não vai usar para fazer muita conta. O vestibular mesmo não cobra muito essa fórmula como conta, tá? Exceto as carreiras militares, né, que são provas à parte, tá bom? Então, ó, voltando, peraí. Eu tinha colocado a fórmula aqui. Tudo bem. Vamos entender o que é esse cosseno de θ aqui, para a gente poder refletir. O que acontece? Você está vendo que a espira ela tem uma superfície. Está vendo esse vetor aqui? Está vendo que ele está escrito N? Sabe por que ele está escrito N? Esse vetor é o vetor normal à superfície da espira. Dão, o que é uma coisa normal a uma superfície? Imagina minha mão aqui. Minha mão é uma superfície, não é? Agora eu vou colocar a caneta formando um ângulo de 90 graus, com a minha mão. Tá vendo, Ela tá numa posição normal à minha mão, perpendicular. A gente vai usar muito isso na aula de ótica, né? A reta normal, a famosa reta normal, tá? Então, dependendo de como você põe a espira, você percebe
que essa normal, ela forma um ângulo com a linha do campo. Então, o θ é exatamente esse ângulo. Tá? O θ é o ângulo entre a normal, a espira, e as linhas de campo. Tudo bem? Beleza. Oi, pode falar. Você pode me mostrar com a sua mão, mais ou menos, como assim? Eu não entendi muito bem Então vamos lá. Ó. eu sei que está normal a 90 graus, mas, por exemplo, nesse caso, como que eu ia ver isso, entendeu? Por exemplo, ó, aqui tá minha mão é a espira. Tá? E aqui você tem a reta normal dela. Tá? Agora eu vou colocar a espira assim, ó. Tá? Tudo bem? Agora imagina que essa caneta aqui é o campo magnético. Qual é o ângulo entre a normal e o campo? 0. Tá vendo? 0. Por quê? O campo tá assim, horizontal, e a normal tá assim. Agora, por exemplo, quando eu vou manter o campo assim, ó, na horizontal. O campo é a caneta vermelha, tá? Eu vou manter o campo na horizontal. Agora eu vou virar a espira. Ó. Presta atenção que a hora que eu viro a espira, olha o que acontece, ó. Olha a normal. Ela muda, ó. É esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar mais para cá. Ó. Vocês conseguem enxergar. Ó. Então, ó, quando a espira tá assim, 0 graus. Tá? Agora eu vou deitar a espira, ó. Agora eu deitei a espira. Ó. Aqui tá o campo, ó. O campo continua na horizontal. Aqui eu deitei a espira. Quando eu deitei a espira, o ângulo entre o campo e a normal agora está valendo 90 graus. Então, o que a gente percebe? Ó? Quando a espira está assim, ângulo 0. Eu posso inclinar ela assim, formar um ângulo de 45 com o campo. Assim, que é o ângulo de 90 com o campo. Deu para entender? Tá? É isso aqui, ó. Entendi. O giro. Entendi. Tá? A gente vai falar bastante desse ângulo ainda. Então, tipo, vai rolar, isso vai rolar. Bom, outra coisa que eu queria contar, que isso é meio chato, mas tem que contar. No sistema internacional, coisa de unidade, né? A gente tem que unidade é Tesla vezes metro quadrado. Tá? Que o pessoal chama de Weber. WB. Weber. Tá? O que é um Weber? Um Weber seria um fluxo de 1 Tesla, um fluxo magnético, né? Um campo magnético de 1 Tesla numa espira de 1 metro quadrado, por exemplo, de área. Isso seria um Weber. Tá? Beleza? O que seria 2 Weber, por exemplo? Você podia pensar num fluxo do tipo um campo de 2 Tesla numa espira de 1 metro quadrado, ou pode ser um campo de 1 Tesla numa espira de 2 metros quadrados. Então, é muito interessante que vocês entendam a ideia da fórmula. Tá? Mais do que nunca, a ideia é importante. Quanto que está atravessando de linha nesse negócio? Né? E veja que nesse sentido, o cosseno, o ângulo é fundamental. Porque para pensar um pouquinho. Olha só que interessante isso. Eu vou trocar aqui o slide, peraí. Dá uma printada aí, se vocês quiserem. Porque eu quero fazer uma análise do ângulo com vocês. Vamos lá. Peraí. Aqui. Ó. Bem aquela imagem que eu estava mostrando para a VIT, só que agora a espira está de outro jeito. A questão do ângulo. Então, você sabe que o fluxo é B vezes A vezes o cosseno. Maravilha. Vamos trabalhar com duas situações que são importantes para a gente. A primeira situação aqui de cima, ó, você tem o ângulo θ igual a 0 graus. Nesse caso, tente pensar o seguinte, a espira está perpendicular ao campo. Então, é esse desenho aqui, ó, a minha mão, a normal está aqui, ó, a caneta preta é normal, tá? O campo magnético também está assim, ó.
Percebe? Então, nessa situação, o ângulo é 0 graus. Tudo bem. Se vocês lembrarem, gente, o cosseno de 0 graus é 1. Que é o maior valor de um cosseno. É o maior valor de um cosseno. O que isso quer dizer? Que nesse caso, a gente tem um fluxo máximo na espira. Máximo. Por quê? Porque ela está totalmente atravessada pelas linhas. Tá? Ela está atravessada. Beleza. Agora, a situação de baixo é a situação diferente. Por quê? Porque agora, o que você tem? A espira está assim, ó. Ela está assim. Então, a normal dela está na horizontal, ó. Olha a normal aqui, a minha mão. Tudo bem? E o campo magnético está assim também, ó. A espira está em pé e o campo magnético também está em pé. Quando esse tipo de situação acontece, as linhas não atravessam a espira. Não tem linha atravessando. A espira está paralela ao campo. Quando a espira está paralela ao campo, você tem o seguinte. Θ 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. E aí o fluxo é 0. Tudo bem? Claro que você pode inclinar a espira em valores diferentes. Todos esses valores são permitidos. Né? Mas se você quer uma situação de fluxo máximo, você precisa angular ela desse jeito. Se você quer uma situação de fluxo zero, tá? Depois vocês vão entender o porquê que isso é importante. Né? Então é meio complicado a gente esse assunto, o começo dele, né? Porque a gente começa a estudar uma coisa meio que do nada, né? Tipo, olha, era uma vez uma coisa chamada fluxo. Porque agora a gente vai ter que variar esse fluxo para gerar a corrente, né? Tudo bem? Tranquilo, gente? Pegaram essa ideia da espira, que isso é importante para a gente fazer a lei de Lenz depois, tá? Bom, podem printar, então, o slide? Tem Oi. como a espira fazer 180 graus com o campo? Não tem como, né? Ah, tá. Porque o que acontece? Vamos pensar assim. Quando a espira está assim, ó, vamos pegar lá na fase de baixo aqui, ó. Não, na fase de cima aqui, ó. Então, aqui você tem 0 graus, certo? Ó. Aí, vamos supor que eu rode a espira assim, ó. Pum, 90 graus. Tudo bem? Agora virou 90 graus, aí ficou na situação de baixo. Se eu continuar descendo a espira, ela vai virar 0 graus de novo, ó. Entendeu? Então, ela tá assim, 0, normal e campo, né? 0, 90, 0, e assim vai. 0, 90, 0, 90, 0, 90, 0. Quando ela gira, porque a gente vai ver que isso vai acontecer na hidrelétrica. Ela vai girar desse jeito. Então o fluxo fica 0, 90, 0, 90, 0, 90, 0, 90, máximo 0, máximo 0, máximo 0, máximo 0. Fica oscilando toda hora o fluxo. E é isso que vai dar a corrente. Tá? Então é sempre entre 0 e 90. E os ângulos nessa ida, né? Porque ele vai de 0, 10, 20, 30, 40 até 90. Aí depois volta. Tá? Continuando, então. Vamos lá. Aqui. Se o fluxo magnético, através de um circuito, sofrer variação, presta atenção na frase, ó. O fluxo através de um circuito. Então, você tem que botar um circuito elétrico perto do campo. Um fio, por exemplo, né? Um condutor. Então, você vai pegar um condutor e colocar ele perto do campo. Só que você vai fazer esse campo variar. Vai aparecer uma força eletromotriz. Tá? Só que tem um detalhe. É só quando o fluxo varia. Se o fluxo não variar, não tem. Você não pode só aproximar o condutor do ímã. Você precisa fazer uma coisa com o ímã para que o condutor sinta uma variação de fluxo. É o condutor que tem que perceber uma variação de fluxo. Aí o condutor gera corrente. Varia o fluxo, corrente. Varia o fluxo, corrente. Varia o fluxo, corrente. Tá? Beleza?
Espera aí que tem gente entrando aqui. Gente entrando. Pronto. Entrou. Aqui. Então, a coisa funciona assim, ó. Vou mostrar aqui essa figurinha, que eu acho que ela é bem elucidativa. Espera aí, só um pouquinho. Ah, tá, pronto. Só ajeitar um negócio aqui, gente, perdão. Então, vamos lá. Aqui, como é que vai funcionar a treta? Ó, tá vendo esse reloginho aqui, ó? Isso aqui é um voltímetro, tá? Ele vai medir a DDP. Aliás, é um amperímetro. Ele vai medir a corrente que vai passar aqui, tá? Ele está em série no circuito, então ele vai medir a corrente. Então, o que esse menininho vai fazer? Ele pegou um ímã e ele vai dar um jeito de variar o fluxo. Tem 1001 formas, não tem 1001 formas, estou brincando, mas tem várias formas de você variar o fluxo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a ponta sul do ímã e vai empurrar na direção do fio. Vai literalmente enfiar a ponta sul do ímã no fio. A partir disso vai surgir uma variação de fluxo, tá? Nesse caso aqui, a variação de fluxo vai acontecer porque você está aproximando o ímã do condutor. Exatamente. O fio vai atuar como espira. Exatamente. Tanto é que vai criar-se na espira um polo. É aí que está a sacada. Né? A corrente surge porque, assim, é um negócio muito bizarro, gente. Porque o que vai acontecer? Quando ele variar o fluxo, vai aparecer uma corrente na espira, induzida. Só que a corrente da espira cria um campo nela. Então, é uma variação de fluxo que cria uma corrente, e a corrente cria um campo na espira. Lembra que quando você faz uma corrente passar na espira, ela cria um campo magnético pela regra da mão direita? Então, é um negócio surreal. Um campo induz uma corrente na espira, e na própria espira aparece um campo gerado por esta corrente induzida, tá? E a lei de Lenz se baseia nisso, tá? De maneira geral, você tem 3 maneiras de variar o fluxo. Você tem 3 maneiras de variar o fluxo. É só você olhar na fórmula que você vai perceber. Como é que você quer que essa grandeza aqui, ó, varie? Você pode variar o campo magnético, a intensidade do campo, né? Que é o que esse menininho vai fazer, ó. Ele pode aproximar e afastar o ímã na espira. Tudo bem? Ele vai fazer isso aqui. Uma outra coisa que você pode fazer é variar a área da espira. Você pode variar a área. Depois eu vou contar para vocês como é que os caras fazem para variar a área da espira. É surreal também. E você pode variar a angulação. Por exemplo, você vê que nesse caso aqui, ó, o fluxo é máximo. Porque a espira está em pé. Pensa comigo, ó, a espira está em pé. E o menino está com o campo na horizontal. Então, a espira está sendo avarada pelo campo. Se eu faço isso com a espira, ó, Bloom, deito ela. O que acontece com o fluxo? Cai a zero. Então, você imagina se eu fico fazendo assim na espira, ó, lim, 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 lim. Ela fica 0,90, 0,90, 0,90. Você varia o fluxo. Deu para entender? Então, você começa a criar engenhocas movidas a ímã. Basicamente, é assim que a coisa funciona. Tudo bem? E aí a gente vai discutir, então, esses casos aqui. Beleza? O que a maioria dos exercícios vai querer de você? Como a corrente vai ser gerada numa espira, a maioria das perguntas vai girar em torno do fato da corrente ser horário ou anti-horário. Né? Você pode calcular essa corrente, mas não é o caso. Eles não pedem para calcular. A gente até pode fazer eu posso até fazer um comentário de como que você pode calcular essa corrente, tá? Mas o que ele vai querer saber é, a corrente está indo para o sentido horário ou anti-horário?
tá? E aí vai depender do que acontece com o fluxo, tá? Dessa variação. Bom, então vamos continuar. Vamos falar da corrente. Espera aí. Ó, aqui é assim. Deixa eu colocar esse esqueminha para vocês entenderem, ó. Então, qual que é a sequência de eventos? Aqui você tem uma variação de fluxo que vai fazer surgir uma força, um campo elétrico induzido. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um campo elétrico induzido. O campo elétrico induzido vai criar nas cargas elétricas uma força elétrica, tá? Aqui na figura, a gente está ilustrando a carga, que é o elétron, andando contra o campo, tá vendo? Então, por exemplo, se o campo foi orientado no sentido, o elétron vai andar no outro, né? Porque ele é carga negativa. Lembra que carga negativa vai sempre contra o campo, tá? A corrente real é essa aqui, né? O movimento de elétrons. Na física, a gente trabalha com a corrente convencional. A corrente convencional segue o campo, tá? Ela segue o campo. Então, se o campo girar num sentido, a corrente vai no mesmo sentido. Então, o que a gente precisa estabelecer é uma regra para determinar este sentido. Ele vai ser horário ou anti-horário? Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Agora, se vocês querem printar essa foto... Continuando. Bom, já que precisamos falar de corrente, vamos começar a falar da corrente. Para você determinar o sentido da corrente, a gente usa a famosa lei de Lenz. Tá? Aqui está o enunciado da lei de Lenz. Que assim, gente, é um enunciado bem complicado. Se você não entende do assunto, tipo, mesmo quando você entende, para você montar essa frase na tua cabeça, ela é meio... E é uma frase só, né? Muito foda isso. Ele fala assim, quando você fizer uma coisa lá com o fluxo, esse fluxo, essa variação de fluxo, vai causar uma corrente. Essa corrente tem um sentido. O sentido dela, agora vem a frase, ó. O sentido da corrente induzida é tal que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhe deu origem. Essa frase é bem difícil. O sentido da corrente é tal que, por seus efeitos, ou seja, por causa dos seus efeitos, opõe-se à causa que lhe deu origem. Então, qual foi a causa que lhe deu origem? Então, vamos escrever primeiro, para a gente poder entender a coisa. A causa é uma variação de fluxo. Tá, beleza. Tudo bem. Qual a consequência dessa variação de fluxo? Uma corrente induzida. Tá. Então, a causa gera uma consequência. É a corrente induzida. Só que, peraí, a corrente induzida, ela tem um efeito. O que acontece num condutor quando ele é percorrido por uma corrente? Não interessa se essa corrente foi induzida ou é dele mesmo, da bateria. O fato é que o efeito é o campo magnético. Que a própria espira cria. Criado pela espira. E esse campo magnético deve se opor a isso aqui. O sentido da corrente é tal que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhe deu origem. Então, é basicamente isso. Eu vario o fluxo, isso causa uma corrente.
Só que a corrente cria um campo. Esse campo se opõe à variação de fluxo. Por que essa lei é importante? Porque é a partir deste campo aqui que você vai descobrir o sentido da corrente. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma espira, vai fazer o fluxo variar na espira, e essa variação vai criar na espira um campo. Então, a espira ela vai virar um ímã. E por que isso é importante? Porque dependendo do polo que você está olhando na espira, você sabe determinar o sentido da corrente. Se vocês lembrarem da primeira aula de espira, né, do primeiro fenômeno, a gente viu que corrente horária, corrente anti-horária está associada a polos na espira, pela regra da mão direita, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma foto aqui, peraí, rapidão. Ó, isso aqui é slide da outra aula. Eu peguei esses slides para a gente dar uma lembrada. Ô, gente, quando uma corrente tiver no sentido horário, para quem está olhando para ela, a espira ela é um ímã. Né? Nesse momento, a espira é um ímã. Pela regra da mão direita, para que você tenha uma corrente horária na espira, você deve estar olhando para o polo sul dela. Tá? Para o polo sul. Isso quando a corrente é horária. Tá? Isso dado pela regra da mão direita. Lembra que a regra da mão direita, ela pega isso aqui, ó. Aqui está passando a corrente, no sentido horário, e o campo, ele envolve a espira. Ele envolve a espira, tá? Beleza? Então, ele entra na espira pelo sul e sai pelo norte. Tá? O campo elétrico, ele está entrando na espira. Tá bom? Aqui, você tem a outra situação, ó. Quando uma espira estiver sendo percorrida por uma corrente no sentido anti-horário, você estará olhando para um ímã e olhando para o polo norte desse ímã. Né? A espira se torna um ímã, e essa face frontal ela é o polo norte, e a face posterior, face lá de trás, seria o polo sul. Né? Nota que, para quem está olhando de frente, a corrente é anti-horária. Para quem está olhando de trás, a corrente é horária. Né? Tudo bem? Então, a lei de Lenz, ela vai ajudar a gente nisso. Tá? Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai usar essa coisa. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Vou colocar aqui, eu vou pegar 2 exemplos, tá? Para vocês pegarem a manha. Vamos lá, exemplo. Eu vou desenhar aqui a espira, tá, gente? Vocês me desculpem, porque eu não sou um exímio desenhista, aliás, longe disso. Pronto. Tá aqui. A nossa proposta é que isso aqui se torne uma bateria. A gente vai fazer isso aqui virar uma bateria. Isso aqui vai virar uma fonte de DDP. Se eu colocar uma coisa aqui, ó, vai funcionar. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês a imagem, um simulador, lá no simulador. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar um ímã. Aqui. E vou escolher uma face para apontar para a espira. Tá? Vamos colocar a face norte na espira, no ímã. Tá aqui. E aqui a face sul. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, né? Quando você põe... Você lembra que o ímã, ele tem uma... Como ele é uma fonte de campo magnético, em volta dele está cheio de linha de campo. E lembra que as linhas, elas saem do norte... Certo? Dão a volta no ímã e entram aqui. Ok? Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos aproximar
o ímã da espira. Eu vou meter uma velocidade aqui, ó, no ímã. Tá? Então, você tem uma aproximação. Tá. Vamos lembrar que o fluxo magnético é B, A, cosseno. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu vou variar o B, porque eu vou aproximar o ímã. Quanto mais próximo do ímã você está, mais intenso é o campo magnético, né? Gerado pelo ímã. Então, vamos lá. Se eu aproximo, o fluxo aumenta. Então, o fluxo vai variar. Certo? Tá. Como é que a espira vai responder? Ela tem que se opor a esse aumento. Então, a espira, ela vai criar... Porque para pensar o seguinte, se você está aproximando o ímã, o fluxo está aumentando. Tá? O que a espira vai tentar fazer? Vai tentar inibir esse aumento. Ela vai tentar inibir esse aumento. Como é que ela inibe? Ela vai criar um campo para empurrar o ímã para trás. Porque é assim que ela vai conseguir inibir o aumento. É como se ela tivesse... Quanto mais você aproximar o ímã, mais ela tenta empurrar o ímã para fora. A corrente vai criar um campo que vai fazer isso. Entende? A corrente, ela vai criar um campo. Então, ó, a corrente... Espera aí, deixa eu escrever aqui, ó. A corrente induzida cria um campo que, entre aspas, empurra o ímã de volta. Aí você para pensar o seguinte, pera lá. Como é que a espira vai criar um campo que empurra o ímã? Bom, se o ímã está aproximando com o polo norte, ela precisa criar um campo norte nessa face. Norte anti-horário. Então, a nossa corrente aqui é anti-horária. Isso porque ele aproximou o polo norte. Se ele aproximasse o polo sul, a espira criaria um polo sul. Quer dizer, toda vez que você tenta aproximar o ímã da espira, ela tenta repelir. Tá? Beleza? Espera só um pouquinho. Se eu mantiver o ímã parado, nada disso acontece. É preciso que você movimente o ímã ou a espira, né? Movimentar um em relação ao outro. Tá? Pode falar. Pode falar. Então, seria um campo saindo da espira, né? Só para a gente associar com a primeira aula, para ver se eu consigo É um entender. campo saindo da espira, exatamente. Você faz, sabe o que você Eu faz? poderia Faz a regra da mão representar por um direita. X. Ó, como a Representar corrente... só por um X. Isso mesmo. Como a corrente está passando aqui, ó, por aqui, na verdade, o que tá acontecendo, Vi? O campo, ele está girando na espira assim, ó. Entende? Ele está girando em volta dela. E aqui nessa face ele está saindo mesmo. Então ele está girando nesse sentido, ó. Então, para você que está olhando daqui, ó, ele está saindo, tá? É isso mesmo, tá? Então é muito doido, né, cara? A variação de fluxo criou uma corrente que cria um campo que se opõe à variação de fluxo. Repetindo, vamos lá. Vamos lá de novo, ó. A variação do fluxo criou uma corrente. E o sentido dessa corrente criou um campo que se opõe à variação do fluxo. Tá? Então, se eu aproximar com o norte, a espira cria norte naquela face. Se eu aproximar o sul, a espira cria sul naquela face. Tá bom? Agora a gente vai afastar o ímã. Agora nós vamos afastar o ímã. Tá? Pode tirar print, gente.
Vamos lá. Deixa eu trazer para cá, aqui. Vamos lá. Agora eu vou desenhar outra espireira. Então, tá meio amorfa, né, espireira. Tudo bem, vai. Tá meio amorfa. Agora eu vou botar o ímã aqui. Só vou trocar o Ah, polo dele. Oi, pode falar. uma dúvida, como que ficaria DDP nesses dois polos, ou não tem como a gente definir ainda? Vamos definir. Calma aí, que a gente já chega lá. É que Tá. primeiro, o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou só olhando o sentido dela. Né, ó, aqui nós vamos falar do valor já já, ó. Tá? Então já aguenta aí que já chega lá. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um polo sul e o polo norte. Não, vamos fazer com o norte de novo, vai. Vamos só afastar e aproximar. Vamos lá. Então aqui o polo norte e aqui o polo sul. Tá. Só que agora eu vou fazer isso, ó, com o ímã. Eu vou movimentar ele num movimento de afastamento da espira. Tá? Então aqui você tem afastamento. É um afastamento relativo, né? Porque você pode afastar só um, só pode afastar o outro, ou pode afastar um em relação ao outro, fazer isso aqui, ó. Então vocês imaginem a quantidade de máquina que você pode formar. Tá? Bom, vamos lá. Aí, vamos desenhar as linhas, né? Então vamos lá. Sai do norte. Sai do norte. E entra no sul. Pronto. Bom, vamos lá. O que acontece, né, no fluxo, nesse caso? B, A, cosseno. Eu vou diminuir o fluxo, porque eu estou afastando a fonte do campo. Tá. Então, o que a corrente vai... A corrente ela vai ser gerada, mas ela vai gerar a partir de um campo que se opõe a isso. Então, aqui, ó, I induzida cria um campo na espira que, entre aspas, atrai o ímã. Os seus efeitos se opõem às causas que lhes deram origem. Então, se a causa que lhe deu origem é o afastamento do ímã, vamos providenciar que isso não aconteça. Então, significa que, nesse caso, essa face que a gente está olhando aqui, ó, ela tem que ser um polo sul do ímã. Ela tem que ser um polo sul. A espira vai virar um ímã, né? Então, se ela vai virar um polo sul, a corrente é horária. Então, polo sul, horária. Pronto. Tá? Pela regra da mão direita, né, que a gente tinha falado agora há pouco, né, o campo está entrando na espira, nesse lado. Ele está entrando na espira. Ele roda na espira, né? Ele circunda, ele fica aqui, ó, circundando a espira, assim, ó. Em todos os pontos da espira tem esse campo, mas ele está entrando nessa face. Então ele está girando nesse sentido aqui, ó. Tá? É muito bizarro isso. Tudo bem? Bom, e a conta, né? And a conta. Como é que a gente calcula? Porque veja que coisa interessante. Olha só. Vamos imaginar que você coloque aqui uma lâmpada, um resistor, vai. Um resistor R. Tá? Vamos supor, porque agora eu não sei se vocês entendem que isso é um gerador, né? Isso é um gerador de voltagem. Então eu vou supor que esse gerador é um gerador ideal. Ele vai gerar uma força eletromotriz induzida. Tá? Quem enuncia isso que eu vou contar para vocês aqui é o Faraday, o Michael Faraday. Tá? Isso aqui é chamado de lei de Faraday. A FEM induzida
gerada pelo movimento, por todo esse processo, corresponde à variação do fluxo por um intervalo de tempo. Tá? Então, o que é interessante na história toda é que a força eletromotriz ela é proporcional a uma rapidez. Quanto mais rápido você variar o fluxo, maior a DDP gerada. Essa DDP gerada igual a RI induzida. Você vai calcular por lei de Ohm. Você vai montar um circuito ali, né? Então, veja que interessante, porque assim, a gente na aula, a gente fala muito sobre corrente induzida, corrente induzida, corrente induzida. Mas, na verdade, não é a corrente que é induzida. É a FEM. É a FEM que vai gerar uma corrente mais alta. Tá? E a FEM pela variação. Ah, e tem um detalhe, tá, gente? Por conta... a lei de Lenz, ela descobriu a característica do sentido da corrente, né? Como o campo gerado pelo ímã, ele se opõe ao fluxo, a lei de Lenz é menos a variação do fluxo. Porque qual que é a história? Isso é muito foda. Essa variação de fluxo aqui, ó, é a variação gerada pelo ímã, não é? Essa variação gerada pelo ímã, ela é a mesma variação gerada na espira, só que com um sinal trocado. Porque o campo da espira está em oposição. Então é assim, é um negócio muito louco. Por quê? Quando o ímã se afasta, ele está afastando um polo norte. Certo? O que a espira está fazendo? Aumentando o polo sul. Então o sinal da lei de Lenz ele é negativo, porque o campo da espira está sempre em oposição. Tá? Mas esse sinal para a gente ele não tem muita importância. Até porque a gente pode calcular isso pelo módulo. Né? Não importa, porque o sinal de menos, gente, ele está relacionado com o sentido da corrente. Tá? Se você ficar variando o movimento do ímã, essa corrente ela fica fazendo isso. Ó. Então, ó, afasta o ímã, sul. Aproxima, norte. Afasta, sul. Aproxima, norte. Sul, norte, sul, norte, sul, norte. Já ouviu falar de corrente alternada? É assim que ela surge. A corrente alternada, ela surge por causa desse movimento. Aproxima, afasta, aproxima, afasta, aproxima, afasta, aproxima, afasta. Tá bom? Tudo bem, gente? Perguntas? Eu acho que esse é um dos assuntos mais doidos que a gente estuda mesmo, né? Tá perto de ondulatória também, que ondulatória é um negócio bem biruta. Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu coloquei uma imagem para a gente poder ilustrar sem perguntas, né? Eu fico com medo quando vocês não perguntam as coisas, porque, tipo, esse assunto é muito pesado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu tô ligado que é muita informação, né? Muita coisa diferente. Uma das maneiras que a gente tem também de variar o fluxo é mantendo a espira em giro. Em giro. Né? Aí o que acontece? A DDP, quando a espira vai girando, o que está variando é o ângulo. Então você tem lá o fluxo, né? De novo, mais uma vez. Fluxo é igual a B vezes A vezes cosseno de θ. Né? Então, aqui a gente botou a espira para girar no sentido horário, tá vendo? Ó? Ela está fazendo isso aqui. O que acontece? Quando a espira está deitando, imagina que ela dá o primeiro quarto de volta. Tá? Então, ela deu o primeiro quarto de volta. Quando ela deita, o fluxo faz isso, diminui. Então, a espira vai criar um campo aumentando o fluxo. Aí, na segundo quarto de volta, ela volta a ficar em pé. Aí o fluxo aumenta. Então, ó, daqui para cá o fluxo diminui.
Você está vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui é onde a espira está aqui, ó. Ó. Tá? Não tem DDP, por quê? Não tem variação de fluxo. Então aqui ela está deitando, deitou. Ficando em pé, deitando de novo, ficando em pé, deitando de novo, tá? Beleza? Ou seja, você cria uma onda de voltagem. Essa onda de voltagem é a voltagem que chega na nossa casa. A corrente do que passa nos nossos aparelhos é uma corrente alternada. A frequência da nossa corrente é de 60 Hz. Ou seja, ela gira 60 vezes por segundo, tá? Então, se a gente tivesse um olho estroboscópico, a gente ia conseguir ver a corrente piscando na lâmpada, tá? Naquelas lâmpadas tradicionais, aquelas lâmpadas de tungstênio. Esqueci o nome do negócio, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, e aí qual que é o lance, né? Quanto mais rápido você gira, mais voltagem vai. No caso das hidrelétricas, né, pessoal? O que é que mantém esse negócio girando? A água. A água. E aí a gente começa a entender a história da tarifa vermelha, associada a períodos de pouca água. Por quê? Porque qual que é o problema? O que faz a pá da hidrelétrica girar? A pressão da água. Só que a pressão da água, como a gente vai ver na aula de domingo, depende da profundidade. Então, quando o reservatório está vazio, a água da represa, ela passa pela pá, só que com pouca pressão. E aí a pá gira devagar, devagar. E aí você diminui a força eletromotriz que a hidrelétrica produz. Deu para entender como as coisas fazem sentido? No período de cheia, a energia tende a ficar mais barata. Tá? Esse processo ele pode ser feito com hidrelétrica, isso pode ser feito com termoelétrica, e isso pode ser feito com termonuclear. Todas essas usinas fazem o processo do mesmo jeito. A diferença é de onde vem a energia. Né? Na hidrelétrica, a energia vem da pressão da água. Na termoelétrica, vem da queima do gás. A queima do gás aquece a água vira vapor, o vapor entra numa turbina e a turbina gira. E na termonuclear é a mesma coisa, só que o calor vem do reator. É tudo a mesma coisa, tudo bem? Então, quando cai lei de Lenz, geralmente vem coisas desse tipo. Olha, hidrelétrica, por que a corrente é alternada? Por que a voltagem é alternada? Porque ela é fruto de uma FEM induzida. Ela é induzida por um movimento de ímã e essa energia mecânica, ela vem a partir de alguma fonte, né? Tá? Vapor d'água, pressão, enfim, tá? Tranquilo? Sigamos o baile? Então vamos lá. Bom, entrando como é que eu posso dizer? No deep eletromagnetismo. Aqui a gente começa a entrar no deep eletromagnetismo. Você sabe que a criatividade do ser humano é ilimitada, né? Então, isso daí na mão de engenheiro, gente, vira play center, né? Vira Hopi Hari, vira Disneylândia. Uma das maneiras que você tem de mexer no fluxo é variar a área da espira. A área. Sim, a área. Por exemplo, aqui a gente tem um sistema que ele é um condutor. Então, isso aqui é tudo um condutor, tá? É um condutor. Esse condutor, ele tem aqui um fio preso nele, tá? E esse fio, ele pode se mover num trilho. Então, os caras acoplam um trilho. Então, você tem um circuito aqui, ó. Você tem um circuito. Tá? Só que essa parte do circuito, ela se mexe. Então, ela pode andar para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Tudo bem? Bom, se ela pode andar para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, vamos pensar assim: fluxo,
é igual a B vezes A vezes cosseno. Aqui, obviamente, a gente colocou a espira de uma tal forma que o fluxo magnético dela vai ser o máximo. Pode perceber, ela está assim, ó, né? E o campo está atravessando ela. Então, esse cosseno aqui ele vale 1. O que eu vou fazer é a área variar. Tudo bem? Então, a variação de fluxo ela vai ser dada por B vezes a variação de área. Essa é a ideia. Tudo bem? E aí a gente pode determinar também o sentido da corrente a partir desta variação de área. Então, vamos imaginar o seguinte, vai. Área aumenta. Área aumenta. Nota que o campo magnético, onde ele está inserido, está entrando nele. O campo está entrando nele. Tá certo? Beleza. Bom, se a área aumenta, o fluxo aumenta. Então, o fluxo aumenta. Então, o fluxo aumenta. Certo? Tá. Como é que a espira vai reagir a isso? A espira ela vai criar um campo que tenta empurrar o campo magnético que está entrando. Porque você tem que tentar imaginar aqui que é o seguinte, quando a área aumenta, é como se você estivesse aproximando o ímã da espira. O campo está entrando na espira. É como se você estivesse aproximando o polo norte da espira. Tudo bem? Tá? Já que ele está entrando nela. Então, é como se o campo está aumentando o polo norte, o que a espira tem que fazer? A espira vai ter que criar um campo que se opõe a isso. Então, a espira... Opa. A espira cria um campo oposto ao campo magnético. Tá? Então, tenta imaginar que o campo criado pela espira, ele vai fazer isso, ó. Opa, perdão. Já que ele tem que ter o sinal trocado, né? O campo criado pela espira é esse aqui, ó. Induzido. Tá? Isso porque a área está aumentando. Se a área estivesse diminuindo, a espira ia tentar puxar mais linhas de campo para dentro. Aí você fala assim, bom, mas Dan, como é que eu vou saber o sentido da corrente? Uai, regra da mão direita. Qual é o campo que a espira induziu? Bom, se a espira induziu um campo saindo, porque ele tem que estar em oposição ao campo, ao aumento do fluxo, então a corrente tem que ser, faz assim, ó. Tá vendo o segmento ED aqui, ó? ED? Tá vendo esse segmento? Imagina que esse segmento ED é a caneta. O campo tem que estar saindo, ó, da espira. Então, se você usar a regra da mão direita, o campo tem que estar saindo, a tua corrente ela está indo para a esquerda. A tua corrente tem que estar indo para a esquerda. Tá? A corrente ela faz isso, ó. A gente vai fazer uns exercícios ali, depois vocês vão entender. Isso aqui é a corrente induzida, ó. Induzida. Tá? Ela está no sentido horário. Por que ela está no sentido horário? Porque a espira vai criar um campo que empurra o vetor para fora. É um campo norte, é a face norte da espira. Tá? Beleza? Eu não vou fazer com a área diminuindo. Por quê? Porque nos exercícios tem os dois itens. A gente vai refazer isso aqui de novo.
Tá? Não é uma coisa que você bata o olho e fala, ok, entendi, tá tudo certo. Beleza? Tudo bem? Um pouquinho mais para a profundidade do Deep Electromag. Vamos lá. Tá vendo essa fórmula aqui, ó? Tá vendo essa fórmula aqui? Delta Φ igual a B, delta A. O que acontece se eu dividir tudo pelo delta T? Olha só o que vai acontecer, ó. Delta Φ dividido pelo delta T é igual a B vezes delta A sobre delta T. Dan, por que você dividiu tudo pelo delta T? Porque quando eu divido delta Φ por delta T, eu tenho a fé induzida no condutor. Então, ó, isso aqui não é a fé induzida? Pelo menos o módulo dela, né? O valor dela. Então, o módulo da fé induzida é igual a B vezes... Agora, presta atenção nesse termo aqui, ó. Variação da área. Gente, por que a área está variando? A área está variando, basicamente, porque este pedacinho aqui, ó... Opa, peraí. Deixa eu trocar a cor de caneta aqui. Porque este cara está andando para a direita. Então, imaginem que durante um intervalo de tempo, ele andou dessa posição aqui até aqui. Ele andou um delta S. Tudo bem? Então, durante esse intervalo de tempo, isso aqui não é a variação diária que ele sofreu? Já que ele está andando, ó. Ele sofreu essa variação diária. Então, no lugar da variação diária, olha o que eu vou escrever. Delta S vezes L, que é o comprimento desse condutor que está andando, dividido pelo delta T. Delta T. O que a gente vai provar? Olha só que interessante essa prova. Que o módulo da força eletromotriz induzida é igual a B vezes a velocidade com que ele se movimenta, porque isso aqui é velocidade, ó, vezes o comprimento, BLV, ou BVL. Quer dizer, o que a gente consegue provar? Que quanto mais rápido ele anda, maior a variação diária. Quanto maior a variação diária, maior a força eletromotriz induzida. Faz sentido, né? Então, quer dizer, como é que você gera bastante FEM? Ou você aproxima e afasta um ímã bem rápido, ou você gira a espira bem rápido, ou você monta esse dispositivo maluco e faz ele se mexer bem rápido. Quer dizer, o que importa mesmo é a rapidez do fluxo. Quanto mais rápido ele variar, mais você consegue de força eletromotriz. Quer dizer, consegue perceber que é uma transformação de energia linda? Você transforma energia mecânica em elétrica. Você transforma energia mecânica em elétrica. Tudo bem? Tranquilo, gente? Continuando. Não continuando, não. Eu quero mostrar para vocês uma coisa agora. Just a minute. Bom, gente, antes da gente ir para o nosso intervalo merecido, eu quero mostrar para vocês um simulador bem simplesinho para a gente ver isso de uma forma mais animada. Aqui, a gente tem o ímã, tá? O ímã com o polo norte apontando para... E aqui, a gente tem uma bobina, né? Como é que você pode multiplicar esse efeito? Multiplicando as espiras. Então, quando você tem vários enrolamentos assim, ó, você amplifica a tua força eletromotriz, tá?
Então, aqui, ó, eu vou colocar, aqui é o voltímetro, tá? O voltímetro, ele vai indicar o sentido da força eletromotriz, do polo, né? Então, é como se, é mais ou menos assim, gente. Cada ponto da lâmpada está ligado num polo de tomada. Mas você vai perceber que esse polo, ele vai se alternar aqui, ó, no voltímetro, tá bom? Vamos colocar a linha de campo, ó. Agora, se eu fizer aqui, vai acontecer a mesma coisa, só que mais fraquinho, ó. E olha que interessante, ó. Olha o sinal do voltímetro, ó. Então, aqui, ó, aproximando com o norte. Polo norte na espira. Afastando, polo sul. Eu posso atravessar a espira, ó. Norte. Agora aqui afastando com o sul, ó, surge o norte. Aqui, ó. Tá. Deixa eu tentar fazer de novo, ó. Tá? Beleza? Super simplesinho para ter uma noção. Aqui é maior, ó. Tá? Tranquilo? Certo? Deixa eu voltar para minha... Pera aí.